Bom, vamos lá, pessoal. Eu tô até agora esperando o livro digital carregar, acreditem se quiser. Não foi problema na internet, foi problema na própria plataforma Eleva, porque eu tô com o YouTube aberto, inclusive, para poder subir os vídeos e tá funcionando normalmente. Porém, vamos à revisão do último capítulo, que é o capítulo 6 da apostila 2. O capítulo 4 da apostila falou do surgimento de uma cidade, né? Por que uma cidade surge, o que é uma cidade planejada, né? Falou de todo o processo de urbanização e crescimento populacional, falou sobre os pontos negativos, sobre os pontos positivos. O capítulo 5 veio abrangendo essa cidade como um todo, falando da função hierárquica de cada cidade, né? Falou do processo de industrialização, como permitiu o crescimento das cidades e da população. Falou do êxodo rural, que até hoje também acontece. E agora, para fechar, nós vamos falar de um processo conhecido como meios de transportes nas cidades. Tá? O que são meios de transportes nas cidades? Deixa eu tentar buscar novamente aqui o livro. O conteúdo está na cachola, a gente vai acompanhando, conforme for aparecendo, eu vou lembrando a vocês. Realmente é o problema da plataforma. Eu tô com o livro físico, mas eu não quero nem perder tempo em levantar da cadeira e pegar o livro físico. O livro virtual. Como é que a gente se transporta? Como é que a gente transporta mercadorias? Como é que a gente vai de um lugar para outro? Então, nós temos três tipos de transportes diferentes, né? Os transportes terrestres, os transportes aquaviários ou aquáticos e os transportes aéreos. O transporte aéreo. Na verdade, o transporte terrestre ele é subdividido em dois tipos de transporte. Não sei se vocês estão lembrados. O transporte ferroviário e o transporte rodoviário. O transporte ferroviário está presente quando a gente fala do crescimento de ferrovias, do uso de trens, do uso de metrôs, sendo esse um transporte muito mais rápido, seguro, né? Mais barato para a população, porém, para o crescimento dessa malha ferroviária, há um preço muito alto a ser pago, assim dizem os governantes. Nós poderíamos até passear por esse Brasil imenso que a gente vive por meio de trens, né? Mas a malha ferroviária não é extensa a todo o país. Então, a gente vai utilizar outro tipo de transporte terrestre, que é o transporte rodoviário. O transporte rodoviário é aquele no qual as pessoas e as mercadorias são transportadas por meio de rodovias conhecidas como avenidas, né? Conhecidas como ruas e rodovias propriamente dita. Então, nós temos um tipo de transporte terrestre, subdividido em dois tipos de transporte, rodoviário e o transporte ferroviário. Beleza. Até aí, ok. Agora a gente fala de transporte aquaviário. Na verdade, a gente está acostumado a ouvir o transporte aquático, né? Porém, essa palavra, transporte aquaviário, é um pouco nova para a gente, mas quer dizer basicamente a mesmíssima coisa que transporte aquático. Os transportes aquáticos, eles são mais lentos, causam menos impacto ambiental, porém são mais caros para a população. Haja vista, se você for ver um preço de um cruzeiro, não é barato de se fazer, né? Vou passear
de barco não sei para onde. Não é barato de se fazer. Então, utiliza-se bem pouco de transporte aquaviário para transporte de pessoas. Na verdade, os transportes aquaviários, o meio de transporte aquaviário, ele é basicamente utilizado para o transporte de mercadorias, ok? Muitas mercadorias chegam ao Brasil por meio dos transportes aquaviários. Vocês veem com dois, do transporte aquaviário. Nós temos vários exemplos, mas o transporte é um só. Até agora estou tentando abrir aqui. Desisto. E temos o nosso último meio de transporte, que é o transporte aéreo, que serve para transporte não só de mercadorias, como de pessoas. São largamente utilizados, sim, porém tem um preço muito alto a ser pago, tá? A passagem de avião não é tão barata assim. Então, o transporte aéreo não é um transporte muito barato pra gente, ok? Agora que chegou nas atividades finais do capítulo 5, ai meu Deus do céu, tá demais esse livro hoje. Esse livro tá um número hoje. Então, falamos dos 3 tipos de transporte, né? No nosso livro, tem uma página lá, né? Eu não sei exatamente o número, se o livro estivesse abrindo, eu estaria passando para vocês agora o número, mas a gente fez junto, inclusive, a correção, de cabeça não me lembro o número da página, sobre as vantagens e as desvantagens de cada meio de transporte utilizado. Eu gostaria que vocês dessem foco nesse estudo quando vocês estudarem para a prova, que vocês prestem bastante atenção nessa parte, tá? Já estou dando um bizu de que provavelmente algumas questões que envolvem transportes serão vantagens e desvantagens dos tipos de transporte. Nós falamos também de um meio de transporte basicamente novo no nosso país, que é o transporte dutoviário. Vocês estão lembrados? Transporte dutoviário. Agora que é para vocês. O transporte dutoviário é um transporte feito por meio de dutos, onde são transportados alguns materiais, tá? Como gás natural, petróleo e por aí vai. Agora sim a gente conseguiu abrir. Essa parte da evolução de meios de transporte é importante vocês saberem que aconteceu, que houve um processo evolutivo em cada meio de transporte, porém eu não vou cobrar isso não, tá? Cheguei na parte de vantagens e desvantagens. A página 355 é bastante importante que vocês estudem. A página 355 e a página 356, que fala das vantagens e desvantagens. Depois, eu falei para vocês do transporte dutoviário, né? Que é responsável pelo transporte de petróleo, petróleo é oleoduto, de gás natural, de salgema, de minério de ferro. Isso tudo é feito pelo transporte dutoviário, tá? Que é o gasoduto, que transporta o gás, o mineroduto, que transporta o minério, e o oleoduto, que transporta o petróleo. Na verdade, são 3 tipos diferentes dentro de um mesmo, que é o dutoviário. Todos eles são transportados pelo dutoviário. Na verdade, são só 3 tipos diferentes dentro do mesmo tipo, que é o transporte feito por dutovias, tá? Ou por meio de tubulações. E depois a gente chega na parte em que a gente fala da matriz brasileira de transporte de carga, que é nada mais nada menos do que o que os estudiosos, né, o IBGE mede, que é os transportes que são mais utilizados para transporte de carga.
Hoje a gente tem o transporte rodoviário com uma larga escala de transporte de carga, mas a gente pode dizer que todos os meios de transporte que eu falei para vocês são transportes que transportam cargas. Então, resumidamente, nós falamos dos meios de transporte terrestres, que são divididos em rodoviários e ferroviários. Falamos do meio de transporte aquaviário e do meio de transporte aéreo, ou aeroviário, como em alguns livros vocês também vão ver, e do transporte, que é basicamente mais recente, que é o dutoviário. Então, essa é a matéria que vai cair provavelmente na avaliação, capítulo 5 e capítulo 6. Galera, chegamos ao final de mais uma apostila, tá? Eu espero que vocês tenham tido um aproveitamento bacana. Não, eu sei, eu tenho consciência de que o aproveitamento de vocês não foi um aproveitamento tão intenso assim como a gente faz em sala de aula. Porém, quando a gente voltar, a gente vai estar revisando isso tudo aí, nada vai ficar perdido, já falei isso com vocês. Ah, tia, mas a gente já fez até a avaliação, vamos deixar esse conteúdo para lá e vamos iniciar a apostila 3. Não, a gente vai fazer grandes aulas de revisão para que esses conteúdos fiquem fixados quando a gente estiver assim, ó, cara a cara, né? Como dizem, tete a tete, olhando um para o outro, presencialmente falando, tá bom? No próximo vídeo, seguem novamente as instruções que vocês precisam assistir, que é muito importante que todo mundo saiba do que é composta a média trimestral, qual é a sua participação nessa média trimestral. E principalmente pela entrega de trabalhos que eu estou explicando lá, a entrega dos trabalhos do tio Michel, do tio Felipe e da tia Sandra também. Então, aqui eu termino a apostila 2 e desejo a todos vocês um excelente final de semana, bons estudos, que vocês aproveitem também o final de semana para colocar em ordem, escrever direitinho tudo aquilo que vai cair, estudar disciplina por disciplina e se dedicar mesmo, porque essa semana de avaliação, gente, ela não volta atrás. Eu posso gravar um vídeo de uma aula, não ficou bem entendido, eu posso regravar e tentar explicar novamente, mas a avaliação ela não será repetida. Todos vocês vão ter até as 11h59 para entregar a avaliação, tá? E tudo isso está sendo explicado lá no nosso vídeo instrucional. Então aqui fica o desejo de um bom final de semana, beijo no coração de todos e logo logo a gente volta a se falar, tá bom? Um abraço, beijo da tia Raquel.